Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Alguns dias atrás, eu e mais algumas mulheres estávamos falando sobre esse texto e sobre qual deveria ser a nossa atitude diante da palavra de Deus. Eu queria falar sobre isso brevemente, porque para mim foi uma exortação com relação ao meu relacionamento com as Escrituras. Entre tantas posturas que nós devemos ter diante da palavra, eu queria falar sobre 3. Primeiro, a gratidão. Deus não precisava se revelar. Ele continuaria sendo Deus, ele continuaria sendo bom. Mas ele escolheu se revelar a nós. Ele fez isso primeiramente pelo seu Filho Jesus Cristo. Por meio de Jesus, nós podemos conhecê-lo e conhecer o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Mas além disso, ele escolheu escrever um livro e usou autores de épocas distintas da história. E ele escolheu contar nesse livro o relato da sua glória e da sua bênção para todos os povos, o que nos inclui. E ele quis preservar esse livro ao longo da história, para que nós hoje pudéssemos ser abençoadas por ele. Ao abrir essa bendita revelação, eu preciso ser grata ao Deus que escolheu se revelar, para a glória dele e para o meu bem. Ele traduziu em linguagem humana um pouquinho do seu ser, para que nós possamos conhecê-lo e nos relacionar com ele. Em segundo lugar, nós precisamos nos aproximar da palavra em sincera humildade. Esse texto de Hebreus nos fala que a palavra revela os nossos corações. Ela traz luz aos nossos pensamentos e aos desejos mais íntimos do nosso coração. Como a Flávia disse na reunião de mulheres, a palavra de Deus é um espelho. Ela mostra quem nós somos. E como nós agimos diante disso? Como nós agimos quando somos expostas? Nós justificamos os nossos atos, nós tentamos encontrar desculpas, nós tentamos virar o espelho para outro. Nossa, esse texto fulana devia ler. Nossa, isso é exatamente o que a fulana precisava. Ou será que a gente tenta fugir da palavra para não lidar com os nossos pecados, porque sabemos que ela vai nos expor? Ou será que a gente tenta realmente, em humildade, dizer para Deus: essa sou eu, Deus, por favor, me transforma? Ou nós humildemente concordamos com aquilo que Deus diz sobre nós? As Escrituras nos mostram sim um padrão inatingível, mas elas também nos mostram um Salvador que nos redime da nossa falha em obedecer as ordenanças de Deus, obedecer os mandamentos de Deus. E elas também nos mostram a graça sempre disponível, sempre acessível para a nossa santificação. Mas não há santificação sem arrependimento e sem confissão. Nós precisamos ser humildes diante da palavra de Deus, para sermos transformadas por ela. Ela é um dos instrumentos pelos quais Deus vai nos transformar. Por último, precisamos nos aproximar da palavra com fé e confiança. Você acredita realmente que a palavra é e faz tudo o que ela diz ser e fazer? Ou você abre e lê as Escrituras como quem lê uma legenda do Instagram, uma mensagem já tão familiar? Ah, é isso, conheço. Ou um romance qualquer. E quantas vezes não depositamos a nossa esperança em outros textos, em textos de autoajuda nas redes sociais, em relatos de testemunhos de pessoas que venceram situações difíceis e nós nos apegamos a isso com esperança, em notícias sobre o avanço da medicina? Nada disso é ruim, mas nós precisamos nos apegar com toda a nossa força e depositar toda a nossa esperança e confiança nas verdades e nas promessas que estão na palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 19, versos 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Você precisa de alegria, você precisa de restauração, de refrigério, você precisa de sabedoria. A lei do Senhor, a palavra do Senhor nos dá isso. E o salmista, no Salmo 119, ele dá uma lista enorme dos atributos dessa palavra. Mas
eu queria só destacar os versículos 92 e 93, onde ele diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. Eu jamais me esquecerei das tuas ordens, pois é por meio delas que tu me dás a vida. A palavra de Deus nos vivifica, ela enche o nosso espírito de vida e de alegria e nos dá a força que precisamos para superar momentos difíceis. Não só a palavra, mas o Santo Espírito, Jesus Cristo, a graça, mas a palavra faz isso, ela tem esse poder. Que Deus nos abençoe através da sua palavra.